Não temas, não temas, não temas. Essa é uma das frases mais repetidas nas escrituras do Antigo ao Novo Testamento. E não é por acaso. A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. Eu costumo relembrar frequentemente que Deus espera de nós equilíbrio em todos os aspectos. Um remédio pode ser a cura de uma dor ou um veneno mortal. A dosagem dele é que irá determinar. E assim funciona com o medo. Na dosagem certa, salva a tua vida. Na dosagem errada, te sufoca. No primeiro livro de Pedro está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. O rugido de um leão é tão assustador que seria capaz de paralisar uma presa muito antes de ter atacado. E de maneira semelhante, o diabo ruge para nos assustar, na tentativa de nos fazer parar. Para isso, ele usa de várias artimanhas, métodos e pessoas. Ele sabe que uma pessoa com medo paralisa e assim fica fácil dominá-lo. Uma pessoa paralisada é facilmente manipulada, enganada e raramente conseguirá cumprir com seus lindos propósitos e servir, porque você parou. O medo te parou. Seja por medo de perder, medo do que vão pensar e falar de você, medo de morrer, medo de fracassar, seja o motivo que você acredite ser. No final das contas, o motivo é sempre o mesmo. Você se distanciou da luz e optou pelas trevas. Tirou os olhos das promessas de Deus e os colocou nas circunstâncias. Para a gente entender isso melhor, eu quero ler o texto que está no livro de Mateus e gostaria que vocês acompanhassem junto comigo. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando, ainda de madrugada, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos no mar da Galileia de forma inusitada, caminhando sobre as ondas, ele nos ensina que aquele problema que estavam enfrentando naquele momento, aquele mar revolto, aquele vendaval, as circunstâncias que os ameaçavam, estavam literalmente debaixo dos seus pés. Por isso, a ansiedade é o fato de você tirar os olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Foi exatamente isso que fez Pedro afundar. Ele tirou os olhos de Cristo, olhou para o vento, sentiu medo e então afundou. Mas mesmo nossa fé sendo tão pequena em determinados momentos, Ele está ali, pronto para nos segurar pelo braço imediatamente e para nos ensinar algo muito simples: não tire os olhos de mim. Deus tem poder sobre todas as coisas e é Ele quem está no controle das circunstâncias. Portanto, não há o que temer, porque o reino de Deus é vida. Vida física, que se dá através do nascimento, vida espiritual, que se dá a partir do renascimento em Cristo Jesus, e vida eterna, que se dá a partir da morte. Ou seja, nem a morte precisamos temer, porque morte no reino de Deus é vida, vida eterna. Certamente por isso Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Percebe? Reino de Deus é vida, e vida em abundância. E Jesus veio na terra não para fazer de nós uma pessoa melhor. Jesus veio para fazer de nós uma nova criatura. É diferente. Não é autoajuda, não é uma versão melhor de nós, não é evoluir um pouco a cada dia, é transformação. E tudo novo dentro desse contexto significa novas escolhas, novos pensamentos, novo comportamento, novo coração, novo caráter, novos sentimentos, tudo novo, porque chegou a hora de acordarmos e vivermos o propósito real ao qual fomos enviados. Você ainda não sabe claramente qual é o seu? Não tem mistério. Eu te conto. Mas antes, olha que interessante. Na década de 30, pesquisadores da Universidade de Harvard deram início
ao maior estudo de comportamento humano da história para tentar descobrir o que realmente faz o ser humano feliz. E durante 75 anos, eles avaliaram em torno de 700 jovens, entre estudantes renomados da universidade e moradores de bairros mais humildes da cidade de Boston. O acompanhamento aconteceu através de visitas semanais, exames médicos, análise cerebral, entrevistas com seus familiares. E dentre os inúmeros homens participantes, a maioria deles estão vivos até hoje, alguns lutaram a Segunda Guerra Mundial, vivenciaram coisas incríveis, se tornaram advogados, operários, médicos e um deles até presidente dos Estados Unidos. E ao longo dessa pesquisa, eles perceberam que os participantes que tinham bons relacionamentos com seus familiares, com seus filhos, pais, cônjuges, irmãos, vivem mais e melhor. O importante aqui não é a quantidade, sim a qualidade dos relacionamentos. Então, finalmente, o estudo concluiu que o segredo da felicidade chama-se relacionamento. Mais do que sucesso, fama, dinheiro, os fatores que realmente preenchem o vazio do homem e que mais contribuem para a saúde, para uma vida boa e garantem a nossa felicidade, são as boas relações que protegem não só o corpo, como o cérebro também. E sabe o que é mais incrível? A resposta desse estudo já havia sido registrado na Bíblia como prioridade de vida, de maneira direta, contínua e até maçante. Em toda a Escritura, Deus determina o bom relacionamento como meta diária, primeiramente com Ele, deixando claro, ainda que seus pais o abandonem, o Senhor cuidará de você e estará com você por onde você andar, exibindo assim um amor puro e fraternal. E segue, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe corresponda. Instruiu sobre a importância de amarmos uns aos outros, até mesmo os nossos inimigos, orando por eles, perdoando-nos mutuamente e a viver em paz, honrando a Ele, nossos pais, nossos líderes com o mais profundo respeito e submissão, revelando assim um coração manso e humilde para com todos ao nosso redor. Logo, o nosso propósito primordial na Terra é amar. Amar ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e amar ao seu próximo como a si mesmo. Como já falamos num vídeo anterior aqui, amor não é um simples sentimento, e sim uma junção de comportamentos que reproduzimos em nossos relacionamentos. Aliás, tem um livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor, do pastor Gary Chapman, onde ele diz que existem 5 linguagens básicas pelas quais o amor é expressado e compreendido. E cada indivíduo nasce com uma maneira específica de identificar, receber e dar amor. A primeira linguagem é tempo de qualidade. Ela diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo e de qualidade com aqueles que amamos. O que verdadeiramente importa aqui é a forma como o tempo juntos é aproveitado, o que inclui atenção, olho no olho, passeios, assistir um filminho juntos, almoço em família. A segunda é presentes. A pessoa que percebe o amor dessa maneira é aquela que gosta de presentear e receber presentes, independente do valor, seja uma caneta, uma flor ou uma pizza. O que importa aqui é o gesto simbólico e palpável por trás do presente, por se lembrar do outro e sentir que é lembrado também. O próximo é toque físico. Aqui o autor relembra que toque é um dos 5 sentidos humanos e que através dele são ativados inúmeros receptores que provocam boas reações no corpo, seja através de um abraço, um carinho, andar de mãos dadas, beijos. Para quem reconhece essa linguagem como amor, dar ou receber um simples cafuné é a mais perfeita tradução de um "eu amo você". Em seguida, palavras de afirmação. Para quem possui palavras afirmativas como linguagem primária, ouvir expressões de carinho, encorajamento, agradecimentos é literalmente como escutar um "eu te amo", dito de inúmeras formas diferentes. Por último, temos a linguagem de gestos de serviços. Formas de expressões como consertar uma torneira quebrada, preparar uma sobremesa, lavar o carro, passar uma roupa, demonstram à pessoa o quão importante ela é para você, que você tem prazer em dedicar o seu precioso tempo em serviços que irão facilitar e beneficiar a vida do outro, só para vê-lo feliz e realizado. Show, né? Cada ser humano é único.
e reconhecer as particularidades de cada um, observando atentamente suas atitudes, formas de agir e de se expressar, nos traz a possibilidade de estabelecer conexões muito mais significativas, com mais compreensão, afeto e ternura. E o mais interessante disso tudo é que Jesus também tem a sua linguagem particular de amor. E deixou isso muito claro para nós em suas palavras, quando falou: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse ganhou meu coração. Essa é a linguagem do amor de Deus, obediência. Foi assim que Jesus amou, obedecendo ao Pai, e é assim que ele reconhece quem o ama e se sente verdadeiramente amado. E por amor, muitas vezes teremos que abrir mão daquela necessidade de estar sempre certos, do próprio conforto, daquilo que aparentemente nos faz feliz em detrimento do outro, para fazer o outro feliz. Mas posso te falar uma coisa? Vai valer a pena. Deus é Pai e não deixaria como primeiro mandamento algo que nos prejudicasse de alguma maneira. E o primeiro mandamento é claro, é amar a Deus, ao outro, é se relacionar com um ser que aparentemente está distante, se manifestando de forma silenciosa, misteriosa e até invisível aos olhos humanos. Mas a partir do momento que num ato de fé o amamos verdadeiramente e o convidamos para entrar, ele passa a fazer morada no íntimo das pessoas que o reconhecem como rei. E então, quando ele entra, a percepção de alto valor aumenta consideravelmente, pois entendemos que agora somos templo, casa do Senhor. Então passamos a olhar com muito mais respeito, mais cuidado e mais carinho para nós mesmos. E o amor ao próximo passa a ser o nosso propósito primordial na Terra. Aliás, você sabia que o altruísmo, que é ajudar outras pessoas, o amor genuíno, desinteressado pelo próximo, é uma das melhores formas de liberação de dopamina no cérebro? Hormônio que está envolvido com prazer, com restauração da saúde e bem-estar, é incrivelmente melhor liberado quando estamos ajudando aos outros, amando. Então o que nos diferencia não é o nosso propósito, ele é o mesmo para mim e para você. O que nos diferencia é a maneira como vamos atender a esse propósito, pois os dons sim são individuais. E todos nós recebemos um dom para desenvolver e condições para aperfeiçoá-los, para colaborar com a vida dos nossos irmãos, principalmente daqueles que não podem nos dar nada em troca. A real finalidade de um dom não é se vangloriar da própria virtude, mas glorificar a Deus. Então, simplesmente ame. Pessoas que estão mais envolvidas com o seu propósito de vida têm menos tempo de adoecer. E assim, muitas vezes nós queremos métodos milagrosos, dicas, medicamentos, fórmulas incríveis, sendo que aquilo que vai fazer com que uma substância tão importante para o nosso cérebro seja liberada está simplesmente em cumprir o primeiro mandamento, amar. Quando Deus estabelece a criação, Ele estabelece um vínculo como fonte de vida. Assim Ele fez com os animais aquáticos, que sobrevivem nas águas, aves que voam sob o firmamento do céu, árvores que frutificam enraizadas na terra, e da mesma maneira Deus criou o homem e o vinculou a Ele, o chamando de filho, para viver num relacionamento permanente com o Pai, que é a fonte da vida, da verdade, da justiça e do amor incondicional. A diferença é que ao homem Deus deu o dom do raciocínio e a liberdade, o que nos possibilita escolher entre permanecer nele ou não. Por isso, no livro de João está escrito: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Portanto, não caia nessa de autossuficiência, da constante busca pela felicidade, na satisfação dos seus prazeres, na aquisição de bens e dinheiro, sucesso e reconhecimentos. Não caia nessa. Ame a Deus na sua totalidade, em cada decisão, ações e palavras. O amor próprio exacerbado é uma ação antagônica do amor genuíno. É um instinto natural do egoísmo. É pequeno, é medíocre, não constrói, não transforma absolutamente nada em nossa vida. Mas o amor a Deus, esse amor
enobrece a alma e faz milagres.